Senhoras e senhores, boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao ato solene em homenagem a Luiz Gama e à inauguração da exposição Proto-Moedas da África Subsaariana. Neste momento, convidamos todos a se colocarem de pé para a execução do hino nacional brasileiro. Convidamos todos a se sentarem. Neste ato, homenagearemos Luiz Gama, advogado, abolicionista, orador, jornalista e escritor brasileiro, sendo patrono da abolição da escravidão no Brasil. Celebraremos a importância de seu legado na luta pela abolição da escravidão e na construção de um Brasil mais justo e igualitário, cuja vida e legado continuam a inspirar gerações, mesmo após mais de um século de seu falecimento.
Para compor a mesa de honra, convidamos as seguintes autoridades: o chanceler do Instituto Presbiteriano Mackenzie, reverendo Dr. Robson Grangeiro. Supervisor de Cultura da Subprefeitura Sé, Coronel Luiz Eduardo Pesce de Arruda. Presidente do Instituto Luiz Gama, Renato Aparecido Gomes. A vice-presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, doutora Antônia Aparecida Quintão. O presidente da Sociedade Numismática Brasileira, Gilberto Fernando Tenor. E o presidente do Instituto Tebas, Abílio Ferreira. Registramos e agradecemos a presença das demais autoridades e convidados aqui presentes e informamos que também farão uso da palavra nesse ato solene o pró-reitor de Extensão e Cultura, professor Dr. Cleverson Pereira de Almeida, representando o reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Dr. Marco Túlio de Castro Vasconcelos. Coordenador do Centro Histórico e Cultural Mackenzie, professor Dr. Eduardo Abrunhosi. E registramos aqui a presença ainda das seguintes autoridades e convidados: diretor de comunicação da Sociedade Numismática Brasileira, Oswaldo Martins Rodrigues Júnior, o diretor administrativo do Instituto Luiz Gama, Camilo Caldas, a curadora do Centro Histórico e Cultural Mackenzie, Luciene Aranha, o responsável pelo Museu de Arte Digital, Dado Macedo, e a nossa vice-presidente do Instituto que se juntou a nós nesse ato solene. Muito obrigado pela presença. Esse ato solene e exposição são realizados pela Sociedade Numismática Brasileira por intermédio do seu Museu Numismático, Julius Meili, no qual sou orgulhosamente o diretor, e pelo Instituto Tebas. A Sociedade Numismática Brasileira é uma instituição centenária, fundada no dia 19 de janeiro de 1924, em São Paulo. Acabamos de completar 100 anos de existência e trabalho ininterrupto. É uma entidade civil sem fins lucrativos, mantida por seu corpo de associados, que atualmente conta com cerca de 1.000 membros no Brasil e no exterior, tendo como finalidade exclusiva a promoção e desenvolvimento da numismática, que é a ciência que estuda as moedas, cédulas, medalhas, fichas e qualquer objeto monetiforme. Foi reconhecida de utilidade pública em 1951, sendo a maior associação do tipo da América Latina e uma das maiores do mundo. Já o Instituto Tebas de Educação e Cultura foi fundado no dia 28 de setembro de 2020, com o propósito de estimular as instituições públicas e privadas, bem como as comunidades e a população em âmbito local e global, a reconhecer, valorizar e preservar os patrimônios material e imaterial erigidos pelos povos originários e afrodiaspóricos. Para dar início a este ato solene, convidamos o chanceler do Mackenzie, reverendo Dr. Robson Grangeiro, para sua mensagem de abertura.
Boa tarde a todos que estão aqui presentes e também àqueles que nos acompanham por meio das mídias digitais. Esse é um momento absolutamente importante para a chancelaria do Instituto Presbiteriano Mackenzie e também, de maneira muito particular, para o Centro Histórico Cultural Mackenzie, ao receber não apenas a exposição, mas também ter os senhores e senhoras aqui presentes como representantes desse momento simbólico, que é muito pequeno para abarcar toda a grandeza de Luiz Gama e de sua contribuição para a história do nosso país. O sociólogo Sérgio Micheli conduziu uma obra que até hoje é uma obra basilar para a compreensão daquilo que na sociologia a gente chama de trocas simbólicas. E quando ele analisa as teorias de Pierre Bourdieu sobre essas trocas simbólicas, em determinado momento ele fala sobre as significações tangentes ou tangíveis dessas trocas. Numa época de profunda materialidade, ainda antes da era da digitalização na qual nós nos encontramos, quando falávamos sobre trocas, e normalmente de natureza econômica, sempre o dinheiro era algo que nos via à mente. Eu não sei os senhores e as senhoras, mas no ano passado eu devo ter ido pelo menos e no máximo 2 vezes a um caixa eletrônico para sacar algum dinheiro em espécie, porque todo o restante das minhas transações econômico-financeiras foram feitas de maneira digital, e desde o advento do Pix, parece que Pierre Bourdieu acabou profetizando que nós estaríamos numa época de profunda digitalização. Eu tive a oportunidade de chegar um pouco mais cedo à exposição e ver a beleza que eu já tinha recebido em catálogo das protomoedas da África. E lembro muito bem da origem da ideia de salário, justamente por uma daquelas trocas que, embora tangentes, numa barra de sal, tinha um caráter simbólico muito importante. Mas o que mais me impressionou na exposição, e que daqui a pouco me fará chegar a Luiz Gama, foi a ideia das manilhas e seu papel perverso no comércio de pessoas escravizadas. Todos nós sabemos e estamos numa época de grande resgate da importância da cultura afro, dos povos da diáspora africana, especialmente para nós, brasileiros e latino-americanos. E dentro deste resgate, compreender o caráter perverso dessas trocas que eram feitas, tangenciadas ou tangíveis por meio de objetos que consideram-se na numismática como protomoedas, como foi bem apresentado, não permitisse limitar ao caráter econômico dessas protomoedas, mas entender o caráter perverso, simbólico, da desumanização que muitas vezes essas protomoedas representavam quando a vida humana era usada apenas como um elemento de troca, que não era simbólica, ou talvez o fosse, simbólica de uma desumanização que, sem dúvida alguma, precisa ficar no passado, não para ser esquecido, mas nunca mais para ser revivido. E é por isso que, como chanceler da instituição, essa instituição que completa nesse ano 154 anos, e por iniciativa do Centro Histórico Cultural, eu quero saudar a todos que estão presentes nessa mesa, com as suas representações institucionais, e também os senhores e senhoras, dizendo que o privilégio de acolher essa exposição e fazer esse resgate da importância, ainda que de maneira muito limitada, do que foi Luiz Gama para nós e para a cultura brasileira, é na verdade um grande privilégio. O privilégio de ligar essas duas vertentes de uma mesma equação é o privilégio de ver Luiz Gama como mais do que um grande escritor e um abolicionista, mas alguém que redefiniu e ressignificou as trocas simbólicas perversas que estavam embutidas na escravidão. E essa instituição, particularmente o Mackenzie, tem uma história que adere a isso. Ela começa com uma troca simbólica que é feita pela sua fundadora, Mary Ann
Chamberlain, que, vendo a situação de crianças que estavam nas ruas de São Paulo, algumas das quais filhas de escravos alforriados e algumas ainda escravizadas, acolheu-as para dar aquilo que é o mínimo de dignidade de um ser humano que foi trocado por manilhas, sejam eles ou seus antepassados, que é a educação. A educação é a força cultural mais capaz de ressignificar trocas simbólicas perversas e torná-las trocas simbólicas que realmente humanizem o ser que, dito humano, muitas vezes se torna bestial. O Mackenzie contribui com isso. Hoje essa instituição distribui em bolsas filantrópicas um valor acima de 260 milhões de reais por ano. E não apenas, senhores e senhoras, para cumprir a filantropia, mas muitas vezes acima da filantropia. Hoje o resgate simbólico é não necessariamente étnico-racial, mas é do desprivilégio, o resgate simbólico daqueles que são excluídos por trocas simbólicas perversas, ainda hoje presentes na sociedade, que privam pessoas com grande potencial, como todas as outras, independentemente de sua etnia, a cor de sua pele e da sua história, daquilo que é básico para o desenvolvimento humano, que se chama oportunidade. Educação dá oportunidade de ressignificação de trocas simbólicas perversas. E é por isso que, como chanceler, eu acudo com grande alegria a iniciativa que foi tomada pelo Centro Histórico e, de certa maneira, declaro aberta essa mostra e esse momento de simbolismo bastante significativo para nós. Eu não apenas tirei fotos, como vocês acabaram percebendo quando eu consultei aqui, para não falar nenhuma bobagem, mas farei questão de, no perfil pessoal meu no Instagram, convidar pessoas, porque talvez essa seja uma das exposições mais importantes que desde 2020, quando eu assumi a chancelaria, nós podemos oferecer para a comunidade mackenzista e fora do Mackenzie também. Fico muito feliz pelas parcerias, professor Eduardo Abrunhosa, que permitiram que nós estivéssemos aqui. Para nós, como instituição, ter uma mesa que institucionalmente representa toda uma gama de instituições e que estão sendo parceiras nesse projeto. Para nós isso é muito importante. Um dos nossos objetivos, quando nós, em 2020, assumimos a chancelaria e o Centro Histórico, o professor Eduardo bem sabe disso, é tornar o Centro Histórico e Cultural Mackenzie algo com as portas abertas para fora do Mackenzie, para a sociedade paulistana, para o Brasil inteiro, inserindo-o definitivamente no roteiro de centros históricos significativos para poder servir à sociedade. É a nossa contribuição para que trocas simbólicas perversas que ainda remanescem na nossa sociedade sejam trocadas e ressignificadas por trocas de oportunidades, porque é exatamente isso que essa história de Luiz Gama e desta exposição das protomoedas podem nos inspirar a fazer e a ser. Portanto, eu saúdo a todos os presentes, ao curador dessa exposição e a todos que compõem essa mesa, dando os bem-vindos ao Centro Histórico Cultural Mackenzie e à própria instituição que os recebe com muita alegria e com a satisfação de fazer parte de todo este momento histórico para nós. Que Deus possa nos abençoar e que certamente o propósito maior dessa instituição seja cumprido. É o meu desejo e o meu compromisso como chanceler à frente também do Centro Histórico e Cultural Mackenzie. Muito obrigado. Agradecemos as palavras do reverendo, dando continuidade, convidamos o supervisor de cultura da Subprefeitura Sé, Coronel Luiz Eduardo PS de Arruda, para prestar homenagem a Luiz Gama. Senhor chanceler, em nome de quem eu saúdo toda a comunidade acadêmica mackenzista, eu estou com o meu botão de Mackenzie aqui porque eu tenho a honra, o privilégio de ter cursado o programa do professor Lamartine aqui, de Educação, Arte, História da Cultura, e quero saudar o professor Antônio aqui também,
querida colega do Estudo Histórico, uma eminente professora de História da África. Quero saudar o Abílio, temos várias lutas juntos, o Bruno. Quero saudar também o nosso presidente do Instituto Luiz Gama. Quero saudar o Gilberto, que tem sido um parceiro de primeira hora, o professor Eduardo Brunosa, o professor Luciene, muito obrigado. Quero saudar o Dr. Maurício, advogado, ex-aluno dessa instituição também. Quero saudar o Dado Macedo, que tem feito trabalhos extraordinários na área de cultura digital. Bem, primeiro eu quero pedir desculpas em nome do nosso prefeito, Coronel Camilo. Hoje nós estamos com uma mega operação na cidade, eu creio que seja de conhecimento de todos e de todas, de enfrentamento ao crime organizado. Infelizmente, nós temos observado uma evolução nos métodos do crime organizado, adquirindo uma abrangência econômica muito mais sofisticada. E a operação de hoje, que é dirigida pelo GAECO, do Ministério Público, e da qual a Subprefeitura da Sé, onde eu trabalho, é parte essencial, diz respeito a imóveis ocupados na área central, utilizados para a distribuição de drogas na área central da cidade. Então, esse é o motivo pelo qual, até o presente momento, nem o Coronel Camilo, nem o Dr. Rodolfo, nosso chefe de gabinete, também ex-aluno do Mackenzie, chegaram aqui. Eu creio que até à tarde o Dr. Rodolfo vai passar por aqui, então logo ele saia lá do Centro de Operações da Polícia Militar. Eu quero agradecer muito, particularmente o Instituto Tebas, particularmente a Sociedade Numismática Brasileira e particularmente o Centro Histórico do Mackenzie. Porque quando nós iniciamos a programação de atividades, uma das atividades que nos pareceu essencial foi lembrar do Luiz Gama. Foi necessário lembrar do Luiz Gama. E, sem nenhuma segunda intenção, o primeiro lugar que eu me lembrei que tinha um espaço adequado para sediar uma exposição desse tipo foi o Mackenzie, né? Não que isso tenha nada do pessoal, eu lembrei na hora do Mackenzie, né? Procurei a professora Luciane, o professor Marcelo Mendes também, que também agradeço bastante, o professor Eduardo, e o Mackenzie, como de hábito, isso me seduziu nessa instituição, me fascinou, a humanidade dessa instituição, e imediatamente abriu as portas e as janelas e completamente para essa ideia. E isso não poderia acontecer sem o apoio do Instituto, sem o apoio do Abílio, do Instituto Tebas, que é um parceiro extraordinário, um intelectual, um lutador, um parceiro confiável, e a Sociedade Numismática Brasileira, que eu aprendi a admirar profundamente. No meu doutorado, eu não teria completado a pesquisa sem apoio da Sociedade Numismática Brasileira. O acervo, não só da sociedade, como de sócios da sociedade, é que me permitiu ter uma visão mais ampla da construção paulista material durante o movimento constitucionalista de 32. Agora, esses agradecimentos dizem respeito a um momento tão importante. Por quê? Primeiro, reverenciar a memória do Luiz Gama. Há um momento na vida do Luiz Gama que é de uma tal candência, é de uma tal sensibilidade que, quando nós falamos isso, é aquilo que os gregos se referiam como enargia, a capacidade da palavra nos transportar ao fato, como acontece, por exemplo, na Ilíada e na Odisseia de Homero. A enargia nos permite, por exemplo, ver aquele menininho de 10 anos de idade, olhar para o pai e falar assim: pai, o senhor me vendeu? Essa pergunta que o menino Luiz Gama faz ao pai, ela não perdeu a força emocional daquele ato tão cruel acontecido em Salvador, e que acabou trazendo Luiz Gama a São Paulo e fazendo dele não só um extraordinário jurista, um grande paladino da causa da libertação dos escravizados, um homem respeitadíssimo. O funeral de Luiz Gama é o ato social que o maior número de pessoas concentra no período do Império na cidade de São Paulo.
ele atrai a cidade inteira para o sepultamento dele, porque ele é uma pessoa querida por alguns, temida por outros, odiada por outros, mas respeitada por todo mundo. E é interessante nós expressarmos essa homenagem a Luiz Gama, quando várias homenagens acontecerão, inclusive aqui na área da Sé, na Erma de Luiz Gama, ali no Lago do Aroche, no cemitério, enfim, várias atividades são programadas, para que a gente, ao homenagear Luiz Gama, nós possamos refletir sobre o que é esse momento tão difícil, tão doloroso e ao mesmo tempo que nos obriga, como historiadores, a não permitir que se esqueça, que é a questão do, como disse o nosso chanceler, do deslocamento forçado de populações africanas, e cuja memória houve deliberada e muitas vezes competente tentativa de apagar. Paul Ricoeur disse que lembrar e esquecer são atos políticos. Nós lembramos do que convém e esquecemos do que convém. Em muitos momentos não foi conveniente a cidade lembrar que aqui, no Bexiga, na Liberdade, em tantos bairros da cidade, na Casa Verde, nós tivemos pessoas escravizadas. E o Cemitério dos Aflitos, que está ao nosso lado, nós não precisamos ir longe para identificar essas assimetrias. Aqui no Cemitério dos Aflitos, uma luta que a comunidade afrodescendente tem na cidade de São Paulo e que eu incorporei também na subprefeitura. Porque, por exemplo, nós temos o Beco dos Aflitos, que não chama Beco, chama Rua dos Aflitos, até o nome foi mudado, e o local foi loteado, e cada vez que se escava para construir um edifício, se encontram restos humanos ali. Por quê? Porque o objetivo foi esquecer que ali houve um cemitério de aflitos. E nós não podemos permitir que isso aconteça. E ao escolher essa exposição das protomoedas, nós estamos lembrando de uma das grandes contribuições que o continente africano fez para a cultura do mundo. Porque nós não sabemos nada sobre a África. O Brasil é eurocêntrico. Nós não estudamos a África. Ao longo da minha vida eu não estudei a África. Nós não conhecemos. Eu só comecei a perceber um pouco mais a importância da cultura africana na nossa vida quando eu estive na África. E vendo as pessoas falarem, falei, caramba, quantas palavras que eles falam em Quimbundo, que eles falam em Zulu, que eu estou compreendendo perfeitamente, que são palavras que foram associadas ao nosso idioma. E a moeda, a protomoeda utilizada na África, com o fim muito bem descrito pelo nosso chanceler, é uma das grandes invenções da humanidade. O uso depende de quem usa. Pode ser usado por bem e por mal. Mas é uma das grandes concepções teóricas da humanidade. Nós temos algumas concepções imateriais que mudaram o curso da humanidade. Quando se consegue estabelecer a linguagem, que é um código comum, se codifica e se decodifica dando o mesmo sentido para aquela palavra que tecnicamente não significa nada, mas quando nós falamos o mesmo idioma, e eu codifico e transmito, o senhor decodifica daí e compreende quando eu falo microfone o que eu estou dizendo, por exemplo. Uma outra concepção importantíssima, imaterial, foi a ideia de um Deus imaterial, de um Deus presente em todos os lugares, um Deus de movimento, não precisa de altares, não precisa de igrejas, ele está onde nós estamos, e um Deus que é acessível a todas as pessoas. E isso tem muito da concepção judaica, porque era um povo que andava pelo deserto, não tinha tempo de construir estátuas, nem de construir igrejas, né? Então houve desenvolvimento dessa concepção de um Deus que é espírito, que é imaterial. Outra concepção importante foi exatamente a moeda, porque é um código. A moeda em si não tem valor, ela tem valor quando as pessoas dão valor a ela. As pessoas qualificam esse objeto como um objeto de valor. Então, eu quero agradecer, para encerrar, a Sociedade Numismática Brasileira por permitir que, pela primeira vez no Brasil, se realize uma exposição de protomoedas subsaarianas do continente africano. Com isso, nós estaremos nos lembrando do pré-colonialismo, nós estaremos nos lembrando do colonialismo,
Ontem, numa banca da qual o professor Lamartine e eu participamos, o doutorando falou que no século XVIII havia exposição de pessoas, e eu disse não. Em 1931, na exposição colonial de Paris, montou-se uma vila africana para que as pessoas vissem pessoas como se estivessem no zoológico. Há 70 anos atrás, muito perto de nós. Então, isso vai servir para que nós também possamos refletir sobre o papel que nos cabe da nossa geração, e a universidade tem um papel essencial nisso, na promoção da simetria, onde as diferenças nos enriquecem e não nos dividem e nem servem de instrumento de opressão. As diferenças irão servir para quê? Para nos enriquecer culturalmente. Muito obrigado. Obrigado, Coronel Arruda. Já é um grande amigo e parceiro nosso da Sociedade Numismática Brasileira. Convidamos agora o presidente do Instituto Luiz Gama, Renato Aparecido Gomes, para prestar sua homenagem. Uma boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. E eu quero pedir licença ao reverendo Robinson, ao coronel, ao amigo Rio, aqui da Sociedade Numismática. Agradecer à Sociedade Numismática por este convite e quero saudar aqui a professora doutora Antônia Aparecida Quintana, diretora do Instituto Geográfico de São Paulo, a pessoa de quem eu saúdo toda a mesa aqui presente e saúdo a presença de todos os senhores e as senhoras aqui presentes. Eu quero dizer para vocês que eu estou assim, com uma alegria no meu coração de voltar a essa casa que me formou. Eu sou formado em Direito aqui no Mackenzie, sou da turma que iniciou em 96, me formei em 2001 aqui, e depois eu tive o privilégio de também fazer a minha pós-graduação aqui. Eu sou mestre em Direito Político e Econômico aqui pelo Mackenzie, que eu concluí em 2006. Depois eu fui fazer o doutorado lá na Europa. Mas é uma casa que me ajudou, me auxiliou a dar os primeiros passos de poder me entender como profissional, como acadêmico. E o reverendo falou a respeito das bolsas. Eu, reverendo, eu sou uma das pessoas que fui agraciada por bolsas aqui no Mackenzie, bolsas parciais, mas que muito me auxiliaram na minha formação, né? E eu lembro que num momento bem assim complexo da minha trajetória aqui no Mackenzie, em que estávamos com dificuldade na família, sou o primeiro universitário da minha família, né? E o Mackenzie me socorreu com bolsa. E naquele momento eu estava no 4º ano de Direito, e o Mackenzie me dava bolsas parciais, eu pagava o dinheiro que eu ganhava dos estágios e tal. Naquele momento especificamente o Mackenzie me deu uma bolsa integral. Então, para ver a importância disso, é algo que eu carrego no meu coração e tenho uma verdadeira gratidão pelo Mackenzie por isso. Isso me fez chegar aqui hoje. Foi aqui também que eu conheci o sócio com quem eu abri o meu escritório de advocacia, meu primeiro escritório de advocacia. Hoje, nosso ministro dos Direitos Humanos, professor Silvio Almeida, né, meu sócio desde 2001, né, e a gente permaneceu com a sociedade no escritório até agora, que precisou se licenciar por conta do cargo. Nessa nossa trajetória, ajudamos a construir, a fundar a Faculdade Zumbi dos Palmares, e depois, em um dado momento, nós criamos, juntamente com um grupo de amigos, também juristas, o Instituto Luiz Gama, o Silvio como presidente e eu como vice-presidente, buscando atuar em defesa dos direitos humanos, mas com uma atenção a esse recorte racial, né? Olhando para isso, dando assistência jurídica inicialmente
para as comunidades quilombolas aqui do estado de São Paulo, o que gerou, inclusive, a criação da Federação Quilombola do Estado de São Paulo. E continuamos nesse trabalho dos estudos relacionados a como fazer o devido enfrentamento ao racismo, o que gerou, posteriormente, do ponto de vista dos estudos, a grande obra do professor Silvio, que é o Racismo Estrutural, né, que vem iluminando a todos nós em relação a esse tema, né? E, por conta disso, hoje nós temos uma contribuição significativa enquanto Instituto, junto ao Alto Comissariado da Organização das Nações Unidas, no Fórum Permanente de Afrodescendentes, na confecção da Declaração Universal dos Direitos Humanos das Pessoas Afrodescendentes, que a gente vem auxiliando a construir, redigindo as cláusulas, e que esperamos que, após a sua finalização, seja aprovado pelos Estados-membros e se torne um tratado internacional que venha pautar as políticas públicas e privadas e, fundamentalmente, a reparação histórica para os povos africanos e para toda a diáspora. Então, esse é o trabalho que a gente vem fazendo, inspirado nessa obra desse nosso grande herói, que é o Luiz Gama. E quando eu falo isso, porque esse período histórico do Brasil, professor, como o senhor veio falando antes de mim, que é do pós-abolição até mais ou menos a década de 40, é um período em que há um apagamento da presença e da importância dos negros na sociedade brasileira, em especial em São Paulo, né? E algumas figuras ficaram simplesmente esquecidas, né? O próprio Tebas, mais ali Patrocínio, a gente vê o nosso grande literato Machado de Assis em fotos preto e brancas, né? A gente não conseguir identificar que ele tinha o traço da mestiçagem, né? Era um afrodescendente, e nós estamos num país que tem, segundo os dados do IBGE, 56% da sua população afrodescendente. O Brasil, portanto, meus amigos, é um país negro, mas que não reconhece a sua negritude. Esse país negro, que é o país mais negro fora da África, e incluindo o continente africano, o segundo país com o maior número de pessoas negras, incluindo todos os países, os 54 países do continente africano, né, em números absolutos. Então, nós estamos falando realmente de um país que tem no seu DNA, na sua constituição essencial, essa presença que se estabeleceu e se estabelece ainda a partir do corpo negro, porque é através do corpo que nós, negros, trouxemos a nossa humanidade, a nossa alegria e toda a nossa cultura para esse país. E continuamos nessa batalha, mesmo vivenciando todo esse processo de escravização. E foi exatamente nesse sentido que a gente vê que a história do Luiz Gama, que passando por tudo que ele passou, de ser vendido como escravo pelo próprio pai, ter conseguido provar a sua condição de liberto, conseguir estudar, né, ouvindo do lado de fora as aulas, porque ele não podia frequentar as aulas oficialmente no Largo de São Francisco, conseguir aprender as técnicas necessárias para se tornar o grande libertador que ele se tornou. Libertador de todos nós, continua libertando ainda hoje a nossa mente, dos nossos preconceitos, né? E fazendo com que a gente consiga entender que uma sociedade forte é uma sociedade que é diversa, uma sociedade que não faz uma separação e uma hierarquização entre as pessoas, hierarquização que é o grande elemento utilizado pelo processo de racialização para diminuir
e com essa diminuição poder subjugar, dominar, principalmente as pessoas negras aqui no Brasil. Então, eu vejo assim que é muito importante a gente falar desse grande herói, esse herói paulista, um herói que também é nacional, que é o Luiz Gama, né? Poder prestar todas essas homenagens e reverenciar essa figura libertária e fazendo uma relação com um elemento que chama atenção, que é a moeda, né? Ainda que seja a proto-moeda, né? Por uma figura que libertou um grupo de pessoas que era objeto de mercancia, que chegou aqui nesse país e pisou nesse país, não na condição de um ser humano, mas na condição de um ser movente, que era a classificação que existia lá na Consolidação Geraldo Teixeira de Freitas, né? Antes, pelas ordenações do rei, antes ainda. Então, que não se aplica não mais a pessoas. Tendo que não se aplica mais, graças a Deus. Mas ainda graças a Deus. Presente, né? É, exatamente. Porque se aplica aos animais, ao gato, mas era a condição que se enxergava, porque havia desumanização, que o professor reverendo falou, né? E essa era a construção ideológica para conseguir realizar a escravização, era desumanizar o povo preto, né? Até hoje, é por isso que até hoje as ofensas racistas, elas se dão sempre nesse lugar de animalizar o povo preto, por isso que chama de macaco, por isso que, né? Então, atribui uma característica, que é uma característica animalesca, para retirar a humanidade desse povo e por isso justificar ideologicamente uma condição de inferioridade, o que é uma violência brutal e que a gente deve lutar ainda hoje. E para concluir essa minha fala, eu quero dizer aqui ao professor que ainda hoje, não foi só na Convenção de Paris que fizeram essa exposição, né, esse zoológico humano, ainda hoje fazem zoológico humano, sabe? Quando a gente vê algumas iniciativas que romantizam a favela, né, seja aqui em São Paulo, seja no Rio de Janeiro, para levar turistas, para que consigam ver as pessoas vivendo nesse ambiente, né? A gente consegue ver isso nos projetos que existem de ambientais, né? Em que se busca fazer uma preservação ambiental, mas se apaga a realidade das pessoas que moram, que vivem tradicionalmente naquele idioma, sejam indígenas, sejam comunidades tradicionais ribeirinhas, sejam aquela população, fundamentalmente a população negra do Nordeste, que emigrou na década de 40 para fazer um esforço de guerra e foi cortar seringa na Amazônia. Então, quando se pensa nessa questão zoológica, a gente precisa ter uma visão um pouco abrangente e verificar que, do mesmo jeito que Hegel propõe, né, a síntese, essa síntese carrega os elementos da tese e da antitese, e a gente ainda hoje tem resquícios de todo esse processo de escravização que ainda está arraigado na nossa sociedade, ainda está arraigado nos nossos comportamentos, ainda está arraigado nas nossas instituições. Cabe a nós, com esse tipo de homenagem, com esse tipo de ação, ter a disposição, a coragem de olhar de frente para essas questões, encará-las e vencê-las. E esse é o grande desafio que a gente vem fazendo no Instituto Luiz Gama e que eu espero que todos aqui possam se aliar para que a gente possa continuar fazendo esse desafio em conjunto, em homenagem à história, aos feitos magnânimos realizados pelo nosso patrono Luiz Gama. Muito obrigado. Agradecemos a homenagem realizada pelo Instituto Luiz Gama, na pessoa de seu presidente, Dr. Renato. E agora convidamos a
vice-presidente do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, doutora Antônia Quintão, para proferir algumas palavras. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de dizer que é uma grande honra estar aqui participando deste evento. Muitíssimo agradecida pelo convite. E é um evento que escreve uma página belíssima na história da nossa instituição, não é? Eu sou historiadora e na minha pesquisa de mestrado eu fiz um estudo aqui da nossa província de São Paulo, no século XIX. Século XIX, São Paulo estava enriquecendo, não é, com a cultura do café. E esse enriquecimento também significou uma tentativa de tornar São Paulo uma província europeia. E para esse projeto de europeização, tinham ali um obstáculo, né? A grande presença negra na cidade. Então, foi um período particularmente difícil para a população negra. Algumas vezes eu sou convidada para falar em algumas organizações que eu trabalho com o tema de diversidade e inclusão. E há alguns meses eu estive na Bolsa de Valores de São Paulo. E aí eu lembrava que o prédio da Bolsa de Valores foi construído no local onde foi construída a primitiva igreja do Rosário dos Pretos de São Paulo. E a gente até conversou um pouco sobre isso, né? E eu falei, olha, eu fiz uma pesquisa, esse local aqui é um local muito importante, escrevi um livro. Eles falaram, nossa, professora, a gente vai bancar esse livro aí, porque essa é uma história importante que as pessoas precisam saber. E aqui eu entro um pouco no que você falou, né, sobre o apagamento da população negra, da sua história e da sua resistência, muitas vezes no estudo de história. E é por conta disso que foi criada a Lei 10.639 de 2003, que tornou obrigatório ensinar a história da África e ensinar a história da cultura afro-brasileira. E o que nós estamos fazendo aqui também é uma contribuição para essa história, não é? Como você disse, quando a gente fala da cultura da população negra, a referência, não é, conforme a história oficial, se limita à questão da escravidão. Esquecem de estudar o que era a África antes da escravidão, não é? Os grandes impérios, as grandes culturas. Sim. A África era sinônimo de riqueza, de ouro, não é? Bom, até hoje o maior diamante está lá no continente africano e as pessoas, não é, equivocadamente sempre associa a África à pobreza, à miséria, não é, à destruição, à doença. E eu também tive a oportunidade de visitar alguns países africanos e fiquei absolutamente encantada, como eu me senti em casa, né? E eu fiquei pensando, nossa, isso é muito, né? Quer dizer, a gente não tem ideia, o que nós temos de mais alegre, né? Espontâneo, de mais compassivo, tem muito a ver com essa cultura africana da qual a gente fala tão pouco, conhece tão pouco. Então, a gente costuma dizer, uma educação de qualidade, ela precisa ser antidiscriminatória, precisa de combater o racismo, e a gente combate o racismo assim, né? Falando dessa história que muitas vezes nós não conseguimos encontrar nos livros didáticos. Falando de Luiz Gama, quando eu vinha para cá, assim que eu recebi o convite, né, eu sou aqui da Universidade Mackenzie, recebi, né, como professora a gente fica sabendo dos eventos, e imediatamente eu coloquei na minha agenda, eu falei, eu não posso deixar de ir, eu tenho uma profunda admiração por Luiz Gama, exatamente por esse estudo que eu fiz da província de São Paulo no século XIX. Eu fiquei absolutamente surpresa com o engajamento, com o ativismo, com a coerência, com a integridade e com a generosidade do Luiz Gama. Onde havia ali movimento de negros, pedido de ajuda, ele estendia a mão. Então, nesses documentos que estão no livro muito interessante, chamado Cotidiano e Poder em São Paulo no século XIX, da historiadora Maria Odila Leite, onde ela fala exatamente desses segmentos excluídos que viviam em São Paulo,
existem várias passagens onde nós podemos observar a presença e o ativismo do Luiz Gama. E é muito interessante, não é? Desde ajudar as mulheres quitandeiras, tem ali uma passagem em que elas estão dizendo para Luiz Gama: nós precisamos de ajuda, porque está sendo difícil vender aqui as nossas frutas, os nossos doces, era um meio, né, de sobrevivência. E Luiz Gama prontamente acolhe o pedido dessas mulheres quitandeiras, não é? Mas tem uma outra passagem, se me permite, eu gostaria de contar esse caso, porque eu fiquei muito comovida, né? Luiz Gama, certa vez, foi procurado por um negro, um negro já idoso, que tinha juntado dinheiro a vida toda para comprar uma carta de alforria. Mas ele tinha muito receio de conversar com o senhor, com muito medo, né, da reação do senhor, e pediu então que Luiz Gama intermediasse esse negócio. Luiz Gama, como sempre, aceitou, não é? E ali então ele marca um dia para conversar com esse senhor, não é? E convidou também esse escravizado. E assim como ele imaginava, assim que o senhor viu o escravizado, ficou muito bravo. Falou assim: como assim você quer uma carta de alforria? Você tem comida, você tem na minha casa lugar para dormir. Para que alforria? Você sabe que eu não sou uma pessoa má, eu nunca te coloquei no tronco, nunca te dei nenhuma chibatada. Eu sou muito bom com os meus escravos, não é? O que é que te falta? E aí o escravo abaixou a cabeça, né, muito tímido e sem coragem de responder. Aí Luiz Gama respondeu por ele, falou: sabe o que falta? Liberdade. Falta a ele liberdade. Ele quer ter liberdade até mesmo para ter que enfrentar essa fome, o desabrigo, mas ele precisa e ele deseja liberdade. E isso me mexe comigo, não é? Porque a história de vida do Luiz Gama é uma história que marcou toda a sua trajetória, né? Porque ele nasce livre e depois é escravizado, o contrário do que acontecia com frequência. As pessoas escravizadas lutavam, compravam alforria e se tornavam livres. Ele foi diferente, né? E ele, eu costumo dizer, tinha uma estatura moral tão elevada que ele nunca nem sequer revelou o nome do pai. Ele falou: não vou dizer o nome do pai, sabe por quê? Ele foi muito generoso, ele foi um bom pai até esse momento, então não vou revelar. E nunca disse quem era o pai, né? Mas é absolutamente admirável Luiz Gama, merece o nosso reconhecimento. Meus cumprimentos entusiasmadíssimos para todos que são responsáveis por esse evento. E mais uma vez destacar a importância da gente trazer temas como esse, dar visibilidade para temas como esse. Isso é muito sustentável. Quando a gente fala da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável, nós sabemos que a sustentabilidade ela é ambiental, mas é econômica e social. E entre os ODS, né, um dos principais é combater a desigualdade, não é? E a gente combate a desigualdade com informação, não é? Com educação e com educação de qualidade. A educação que traz todas as culturas de uma maneira respeitosa, não é? E esse evento de hoje é um belo exemplo. Muito obrigada. Tá bom? Muito obrigado, professora Antônia, pela sua contribuição aqui hoje. E eu gostaria de convidar o pró-reitor de Extensão e Cultura, professor Dr. Cleberson Pereira de Almeida, para a sua homenagem. Boa tarde a cada uma das pessoas aqui presentes. Minha fala é uma fala em nome do magnífico reitor, professor Dr. Marco Túlio de Castro Vasconcelos, que sobre uma outra agenda não pôde se fazer presente. Então, a fala em nome dele, mas também, por certo, falamos em nome próprio e seguramente os aqui presentes entenderão o que quero dizer com isso. A mesa já foi devidamente nominada, então à mesa também os meus respeitos, a minha saudação. E quando o magnífico reitor recebeu o gentil convite da Sociedade Numismática para que se
fazer presente, fazer uso da palavra. Imediatamente conversamos, ele já falava dessa dificuldade dele de aqui estar, mas imediatamente nós lembramos, até porque foi mencionado, e eu, diferentemente dos que me antecederam, eu tive que trazer uma cola, peço desculpas por isso, mas foi mencionado num evento anterior, quando a OAB conferiu o registro de advogado póstumamente a Luiz Gama, e daqui a pouco chego neste momento, um momento muito importante para todos nós. Eu não quero me alongar, eu já vou terminar brevemente a minha saudação, mas também lembro, que entendo que é importante lembrar, que agora muito recentemente, no mês de abril, no dia 15 de abril, houve um evento, não é, aqui em São Paulo, na USP, com presença do ministro Silvio Almeida, que nós temos a alegria de ter como professor da casa, que foi um lançamento de um livro, talvez a professora Antônia e outros aqui à mesa tenham estado presentes, eu não tive esta oportunidade preciosa, mas um livro muito importante, que fala de uma trajetória que todos que se interessam pela temática e têm respeito pela nossa história, que ainda que tenham acontecido muitos fatos tristes, fatos vergonhosos, podemos assim dizer, não é? Porque verídico, ao longo da nossa história, não deveríamos ignorá-los, sob nenhum pretexto. Não é? E, então, é importante que tenhamos contato com essa literatura, e ela nem é tão vasta assim, ou pelo menos ela não é tão divulgada. Talvez ela seja muito grande, não é? Mas ela não é tão divulgada, tão adotada, tão estudada, como seguramente merece. E também foi criado, como todos aqui sabem, o Prêmio Luiz Gama, por parte do Ministério, nos parece também uma das iniciativas muito pertinentes em função de honrar a memória de um brasileiro que, aqui estamos falando uma obviedade, mas que é um brasileiro notável, um brasileiro que nos inspira, um brasileiro que fez história. Ele participou e fez história, porque participar do livramento de 500, o número que se comenta em torno desse, não é? 5 centenas de escravos, naquele contexto, naquela situação sócio-histórica, cultural, eu confesso, preciso confessar aqui, declarar na mesa e a cada nós presentes, que eu não consigo imaginar esse esforço empreendido, a coragem empreendida, porque os riscos estavam postos. Não é? Então, lembrei-me, quando foi mencionado, e agora eu volto para partir para a minha conclusão, porque seguramente as pessoas à mesa que me antecederam, os que vierem me suceder, estão mais qualificados para falar dessa trajetória do que eu, mas faço referência a um texto que foi citado por ocasião do lançamento do livro. É um texto de Júlio César de Oliveira Veloso e do agora ministro Silvio Luiz de Almeida, um texto que foi publicado em 2019, intitulado O Pacto de Todos contra os Escravos no Brasil Imperial. Eu confesso que eu não conhecia o texto, mas eu já me debrucei um pouquinho sobre ele, e eu acho que todos haveremos de concordar que a partir do título, O Pacto de Todos contra os Escravos no Brasil Imperial, e uma leitura um tanto diagonal, ainda que haja dúvidas sobre o que queira dizer, não é uma leitura diagonal ou transversal, mas me parece um texto dos mais preciosos sobre o qual nós deveríamos dedicar aí um tempo da nossa atenção. Mas voltando então ao evento mencionado, eu mais uma vez repito, no gentil convite da Sociedade Numismática ao Magnífico Reitor, falou-se deste evento, que foi a concessão do registro de advogado Luiz Gama. Para nossa alegria, eu acho que alguns aqui, talvez todos sabem disso, isso se deu nesta instituição. Não estou fazendo autoelogio aqui ao Mackenzie, não é o meu papel, não vim seguramente aqui em nome do Magnífico Reitor para fazer desta forma, mas é para dividir a alegria de que este momento histórico, e ele se deu no dia, também eu precisei trazer a cola, porque eu poderia falhar aqui a lembrança, eu queria falar com precisão, mas isso se deu no dia 3 de novembro de 2015, às 19 horas, aqui no nosso maior auditório, o auditório do Barbosa,
E foi um momento, eu tive alegria, eu tive o privilégio de lá estar, talvez alguns aqui também tenham tido essa oportunidade. Foi um momento símbolo para a história desta instituição, como já muito bem lembrado pelo nosso querido chanceler, e ele será que eu sempre me refiro a ele assim, porque é assim que temos nos tratado e nos respeitado desde que nos conhecemos. Mas esta instituição, que lá em 1870, essa Mackenzie, começou também indo assim, digamos, numa contra-hegemonia, é uma instituição que nasceu contra-hegemônica, a mim me parece, e esse é o meu entendimento, que ela continua cumprindo, sempre que demandada e sempre que assim se faz necessário, se colocando numa contra-hegemonia, claro, desde que isso tenha pertinência, desde que isso tenha, né, lugar. Então, quando nós tivemos essa alegria aqui, não era ministro, mas o professor Silvio Almeida, professor da casa, estava presente, né, por meio da instituição que então ele presidia, né, e este foi um evento que eu diria dizer, que eu gostaria de dizer, o reitor diria, aqui, se aqui estivesse, ele evita algumas hipérboles, não é? E a gente tenta também evitar. Mas foi um momento maravilhoso na história desta instituição. Então foi a nós, como instituição, como Universidade Presbiteriana Mackenzie, nos cabe, insisto, em nome do magnífico reitor, em meu próprio, trazer o nosso abraço, trazer o nosso reconhecimento, trazer essa nossa alegria de tudo que se continua a fazer para honrar a memória de um brasileiro da envergadura, da estatura de Luiz Gama. Então, mais uma vez, recebam o meu abraço em nome do magnífico reitor, sendo com tantas pessoas notáveis que me antecederam, a fala fica muito complicada, os senhores e as senhoras sabem disso, mas espero ter sido fiel àquilo que dialoguei com o magnífico reitor que tentaríamos aqui trazer em nome da nossa universidade. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, professor Dr. Cleverson. Convidamos agora o coordenador do Centro Histórico e Cultural Mackenzie, professor Dr. Eduardo Abrunhosa, para prestar a sua homenagem. Boa tarde a toda a gente aqui presente e quero saudar o companheiro Renato. E hoje de manhã trocava mensagens com o Silvio e falei para ele, fiquei sabendo que você não vai comparecer. Ele falou assim, mas o Renato vai. Eu falei assim, tudo bem, mas vamos sentir sua falta. Ele falou assim, eu também. O Silvio é um querido amigo, é um professor nosso, como o Júlio, também citado, um professor nosso, e me cabe apenas aqui como zelador, que é isso, eu sou coordenador do centro, eu sou o zelador. Deixar claro a nossa extrema alegria de receber de maneira parceira com a Sociedade Brasileira de Numismática a exposição e com o Instituto Luiz Gama, Renato, esse momento de homenagem. Eu cheguei agora de manhã de Brasília e vim no voo lendo algumas coisas, tentando me situar. Não fui tão hábil quanto o professor Cleverson, que conseguiu fazer a cola, mas como historiador de ofício tem que decorar algumas coisas, né, para poder não se perder. E lendo alguns registros acerca da biografia do Luiz Gama, teve um que me chamou muita atenção sobre o seu sepultamento em 1884. Sim. Em 1885, esse campus aqui que nós estamos, ele é inaugurado, portanto um ano depois. Então, até então, todas as nossas atividades do Mackenzie College e do, na ocasião, Protestant College e da Escola Americana estavam no centro, ali na junção da Avenida Ipiranga com São João. Então, muito antes de Caetano Veloso ter alguma coisa acontecendo no coração dele, outras pessoas, aqueles alunos do Mackenzie, tinham alguma coisa acontecendo no coração deles ali morando na Ipiranga com São João. E nós temos registros em alguns documentos nossos e os jornais de época dão conta que em 84 a cidade parou por conta do sepultamento de Luiz Gama. Mas uma das expressões que mais me chamou a atenção
foi o jornalista tentando ser ali fiel ao relato do féretro. Ele diz o seguinte: chegando à casa, a viúva comovida, preparando o corpo, colocaram o corpo de Luiz Gama no esquife. Tinha sido contratado pelos amigos um carro funeral, uma carruagem funerária, para que as pessoas fossem atrás acompanhando. O povo chorava do lado de fora, e quando o caixão começou a ser conduzido para o carro, foi tomado. E as pessoas não deixaram que o corpo, o corpo no caixão, fosse levado no carro. E a expressão que se dizia era: aquele que foi amigo de todos não pode ser enterrado sem ser levado por todos. E da casa até o cemitério, o corpo foi passando, claro, dentro do esquife, de mão em mão. Mas desde Martinico Prado até o anônimo da cidade que ali estava. E depois discursos e mais discursos foram tomando o dia e a cidade parada. Isso dá dimensão da figura. Porque é muito fácil nós recebermos homenagens, ou as pessoas falarem, né, de nós quando tudo é favorável. Mas esse homem, inclusive, de maneira anônima, pagava os estudos de vários jovens. Nós não temos como provar que isso aconteceu aqui, porque afinal de contas era de maneira anônima. Mas várias bolsas eram recebidas de sociedades que se sabe, e eu já tive essa conversa com o Silvio uma ocasião, falei, eu gostaria muito de encontrar um documento que provasse, em que o Luiz estava lá. O doutor Luiz estava lá. Doutor que só veio se tornar doutor em 2015, na ocasião em que a OAB Brasil reconhece aqui, durante as comemorações da Semana da Consciência Negra, num ato. Foram 2 dias de evento, num desses eventos teve o ato de entrega póstuma desse título. Portanto, este que é o primeiro edifício ainda de pé, é o mais antigo, não é o primeiro construído nesse campus, porque o primeiro, de fato, já foi demolido, é onde hoje está a FAO, mas o primeiro símbolo, né, daquilo que viria a ser o Mackenzie College, este edifício em que nós estamos, foi construído, concebido para ser a sede da Escola de Engenharia. Este campus que se inaugura 1 ano depois do sepultamento de Luiz Gama, não pôde contar em nenhum momento da sua história, nem com a presença, nem com a visita de Luiz Gama. Mas nós temos, sim, Renato, registros inúmeros de alunos do colégio, hoje até o doutorado, no seu caso mestrado aqui, mas muitos doutores, afrodescendentes, nessa instituição que, para nós, sempre foi e sempre serão alunos mackenzistas. A professora Mary Ann, como citada pelo nosso chanceler, ela começa a sua escola, ela é educadora, eu brinco que Mackenzie é coisa de mulher, embora sejam os homens que na sua maioria acabam governando, mas é coisa de mulher. Ela, como educadora muito bem formada, começa a tratar de ensinar aquelas crianças, sobretudo das famílias imigrantes, que não podiam estudar, porque não eram católicos, e portanto não tinham acesso às escolas. E aí ela se depara também com aqueles e aquelas crianças, frutos da lei do ventre livre, frutos de um processo de abertura e libertação muito lenta naquele momento, mas que estavam ainda mais à margem. Eles simplesmente eram, em vida, tratados como marginais.
porque estavam à margem da estrutura social e não tinham como chegar às estruturas escolares. Ela também abraça a esses meninos e meninas negros. E nessa tendência, o Mackenzie recebe, então, a escola americana recebe meninos e meninas, brancos e negros, e todos no mesmo ambiente escolar. Pensar isso e pensar que a Sociedade Brasileira de Numismática nos traz a possibilidade de nos perceber num momento que antecede a esse tipo de relação, como muito bem já foi citado aqui por vários, eu só tenho como responsável pelo centro agradecer à Sociedade Brasileira de Numismática a possibilidade de estar, de alguma maneira, reconectando a história da nossa instituição àquilo que está também no gênese e na origem da nossa instituição. Uma imigrante que não poderia ter nem os seus filhos educados, que foi capaz de olhar para aqueles jovens e perceber: podemos fazer mais e melhor. Se nós conhecermos a nossa história ou aquilo que antecede a nossa história, poderemos sim fazer mais e melhor. Que durante esse mês vocês convidem, as nossas portas estão abertas, embora tenha que fazer lá o registro na catraca, né? É só fazer o registro e entrar, como em qualquer centro cultural hoje no Brasil. Estamos abertos e, se for preciso, a gente estende mais um pouquinho, mais um dia, mais 2, não dá para estender muito mais, porque tem outra exposição para vir por aí. Então, a gente abre um pouco mais e vamos pensar outros eventos. Eu encerro com o pensamento do Darcy Ribeiro. Darcy dizia, eu pude ter o prazer de conviver com ele no Rio de Janeiro, como educador. Darcy dizia que o seguinte: educação não resolve todos os problemas, de maneira nenhuma, mas com certeza nenhum dos problemas que nós temos vai se resolver sem educação. Portanto, lembrando aqui Edgar Morin, existe a educação formal, aqui representada pelo nosso pró-reitor, pelas estruturas formais de certificação. Sou professor da casa, como a Antônia, como tantos aqui, certificamos, é uma educação formal, mas a educação também se faz de maneira não formal, vindo à exposição, ouvindo uma conversa como essa, conversando e trocando ideias. Portanto, eduquemos, façamos educar, porque com certeza nenhum dos problemas que nós temos hoje será resolvido sem educação. Muito obrigado pela presença de todos, aproveitem a exposição. Renato, meu abraço fraterno, vamos pensar outros eventos e outras coisas em parceria com o Instituto Luiz Gama e a Sociedade Brasileira de Numismática. Já sabe, as portas estão abertas para tudo. Meu querido amigo, eu não vou lhe chamar de coronel porque, afinal de contas, o senhor hoje está numa outra função. Sim. Então, queremos conversar aqui o Centro Histórico com você, que eu sei que é um dos maiores especialistas em São Paulo sobre a Revolução Constitucionalista. Existe um apagamento sobre o batalhão universitário e sobre tantos jovens que naquele momento de São Paulo fossem lá da USP, fossem do Mackenzie College, que eram as duas grandes instituições que se engajaram naquela... Vamos sentar, vamos conversar, vamos pensar alguma coisa juntos. Deus abençoe, tenha um bom evento a todos. Não me provoque. Agradecemos as palavras do professor Dr. Eduardo e convidamos agora o presidente do Instituto Telos, Abílio Ferreira, para a sua homenagem. Bom, antes de mais nada, evidentemente agradecer a oportunidade, né, e dizer o seguinte: quando foi que você assumiu lá na subprefeitura, Arruda? Eu não lembro. Não lembra? Não, foi fevereiro, foi abril do ano passado. O Arruda é culpado por essa articulação aqui, né? Porque ele me parece que é o temperamento. Eu perguntei quando ele tinha assumido a supervisão de cultura da subprefeitura Sé, porque ele ligou para mim, tocou o telefone: ô, senhor Abílio, aqui é o Arruda, aqui, estou assumindo a supervisão de cultura aqui da subprefeitura Sé,
E o Coronel Bexiga, né, que é o coordenador de governo local, disse para procurar o senhor, porque para a gente dialogar sobre umas questões que estão acontecendo em São Paulo e tal, e ali começou uma série de ações, de conjuntas, de articulações, e essa aqui é um desdobramento desse diálogo, desse acompanhamento que o Arruda vem fazendo das adversidades, né, que acontecem numa grande cidade como São Paulo, sobretudo nesse território da Sé. Vocês devem ter notado que a gente fez uma aproximação entre dois assuntos que não são necessariamente próximos. É preciso que você faça, né, o que na universidade chama de trama teórica, para você poder aproximar dois assuntos, né, que em princípio estão distantes. Sim. Mas eu acho que a gente conseguiu fazer essa aproximação, e eu falo aqui como um colega de ofício do Luiz Gama. Aí vão perguntar, você é advogado? Não. Eu sou colega de ofício de Luiz Gama como escritor. E puxando a brasa, evidentemente, para a nossa sardinha, eu acho que o grande jurista que o Luiz Gama se deve ao fato de ele ser primeiro escritor. Né? E como escritor, vou contar história. Não vou me alongar, umas 2 horas para mim tá bom, né? Mas vou contar história com base nos fatos que a gente conhece, né, sobre a passagem de Luiz Gama pela cidade de São Paulo. A começar pela relação da chegada a São Paulo do Luiz Gama com o Tebas. Né? O Joaquim Pinto de Oliveira, apelidado de Tebas, viveu no século XVIII. Luiz Gama vive no século XIX. Né? Mas o Joaquim Pinto de Oliveira foi apelidado de Tebas justamente por causa da sua excelência. Tebas, esse apelido, não é uma referência à Grécia mítica, à cidade de Tebas, nem à cidade de Tebas do Egito. Tebas é uma palavra criada no Brasil, na relação entre povos originários, indígenas e africanos. Geraldo Filme, né, grande sambista paulistano, já dizia, no nosso tempo, no tempo dos velhos, né, do mundo do samba, do mundo da capoeira, da tiririca, quando a gente queria chamar alguém de craque, queria se referir a alguém que sabia muito, a gente dizia, fulano é um Tebas. Né? E eu tenho uma desconfiança, uma hipótese, que essa palavra, se não foi criada ali, foi lembrada ali onde quase em frente à subprefeitura SEMI, no Largo da Misericórdia. Sim. Né? Porque ali era o chafariz, que o Joaquim Pinto de Oliveira tinha construído. A gente sabe que no século XVIII, antes da água encanada, o chafariz era o principal ponto de encontro das pessoas escravizadas e marginalizadas da sociedade, porque era quem ia buscar água para abastecer as casas. Isso foi um chafariz, ele fez mais. Ele só fez esse, né? Mas havia diversos chafarizes na cidade. Sim. O do Largo da Misericórdia, construído pelo Joaquim Pinto de Oliveira, em 1792, reunia, como em todos os outros chafarizes, agora vocês hão de imaginar, no século XVIII, essas pessoas escravizadas, algumas libertas, outras, essas quitandeiras, que inclusive não por acaso chama a Rua da Quitanda ali, né? Uhum. Como devia ser esse contato, né? Eu trabalho com uma determinada família, lá nas bandas de Higienópolis, e aqui era longe do centro, né? Outro trabalho para outra família lá na Baixada do Tapanhuim, né? Onde ficava o sítio do dono do Tebas, e se encontravam no chafariz para trocar informação, né? Trocavam informação, brigavam por causa da água, que era um objeto de disputa, né? Então, o chafariz era um lugar de convivência, um lugar mas não de convivência só pacífica, um lugar de conflito também, né? E de conspiração. O chafariz era uma espécie de ágora, né? Para lembrar a Grécia, mas uma espécie de ágora africana em São Paulo, né? Então a palavra Tebas, que segundo o dicionário, se você for no dicionário Wise, você vai achar como etimologia dessa palavra
a origem quimbundo, né? Como a gente sabe, língua falada pelos povos, pelo grupo Banto, que é a maior parte do grupo transplantado de África para cá. Mas no dicionário eletrônico, na internet, você vai encontrar essa etimologia com o mesmo significado, que é, em síntese, uma pessoa empoderada, com o mesmo significado, mas de origem tupi, né? Então, isso é um mistério, um enigma, uma informação intrigante, que nós ainda carecemos de pesquisa, né? Mas, de todo modo, ela levanta a hipótese de que, no relacionamento entre povos originários, naquele momento muito presentes no centro da cidade de São Paulo, e povos falando, se não quimbundo, muito próximo do quimbundo, né? Então, no final do século XVIII, o tráfico internacional vai cessar só na metade do século seguinte, né? Em 1850, pessoas falando línguas muito próximas do tupi e do quimbundo, né? E provavelmente criando essa palavra Tebas, ou retomando essa palavra para se referir a um tal de Joaquim Pinto de Oliveira, naquele momento provavelmente admirado por ter construído um equipamento de extrema utilidade para a população, um chafariz, né? E o Joaquim Pinto de Oliveira, não só o chafariz, mas todos os 3 vértices do triângulo histórico, a fachada da igreja do convento de Carmo, que ainda está lá, da Ordem Terceira, na Avenida Rangel Pestana, a fachada da igreja do convento de São Bento, a fachada da igreja da atual Faculdade de Direito lá de São Francisco, né, que era o convento franciscano, todas essas fachadas foram ornamentadas em pedra pelo Tebas, que era especialista em pedra de cantaria. E o chafariz da Misericórdia também foi construído em pedra de cantaria, né? E quando o Luiz Gama é trazido para São Paulo, onde ele vai morar, né, ainda como uma criança escravizada aos 10 anos de idade, ele vai morar ali onde hoje é a rua Álvares Penteado, né? Então, Rua do Comércio. É ali que ele passa boa parte do tempo como criança e jovem escravizado em São Paulo, né? E aí tem uma relação muito interessante com o assunto, com o ambiente em que nós estamos aqui, que é o ambiente da educação, que é o processo de alfabetização do Luiz Gama. Ele é alfabetizado por um estudante que vem do interior para estudar na Faculdade de Direito, na então Academia de Direito, que fica hospedado na casa onde o Luiz Gama morava. Se afeiçoa àquele garoto, que aí já estava por volta dos 16 anos de idade, e o ensina a ler e a escrever, fornecendo para ele a chave da liberdade, né? Porque é a partir dali que, segundo palavras dele, ele conseguiu provas inconcussas, que a gente pode traduzir, né? Precisa de tradução essa palavra, como provas incontestáveis da ilegalidade da sua escravização, né? Ele foi escravizado pelo pai, vendido pelo pai, de maneira ilegal. Prova que era livre. Foi a primeira causa que o Luiz Gama ganhou assim que se alfabetizou, né? Foi provar a própria liberdade. E apenas 12 anos depois, e aí a professora Lígia Fonseca Ferreira, inclusive, afirma que o Luiz Gama é um caso de QI elevadíssimo, de uma pessoa extremamente bem dotada, né? Porque apenas 12 anos depois de se alfabetizar, ele já estava publicando um livro. Primeiras Trovas Burlescas de Getulino. E fazendo contraponto a uma literatura, a Camões, por exemplo, né? Que foi a primeira vítima dele, foi Camões, que é a literatura, é o ícone da literatura em língua portuguesa, né? Os Lusíadas. E o Luiz Gama faz um contraponto muito interessante, que o Lusíadas, na primeira estrofe, o Camões diz que vai cantar a glória, né, dos reis assinalados, né, dos feitos do povo lusitano por ter conquistado territórios e tal, e que ele, né, vai cantar essas glórias, né, se a tudo me ajudar engenho e arte, né? Termina assim essa estrofe. Aí o Luiz Gama vai escrever o seguinte: eu qual vespa, né, seguirei picando picarei por toda parte, se a tanto me ajudar ferrão e arte, né? Então essa é só uma sinalização do projeto literário do Luiz Gama,
e do que ele já estava fazendo apenas 12 anos depois de ter sido alfabetizado, né? E a gente conhece também a faceta jornalística do Luiz Gama, quando cria aquele jornal junto com o Ângelo Agostini, né? O Diabo Coxo. Lembra-se muito do Ângelo Agostini, né? Muito lembrado porque é um italiano, né? Mas se fala pouco do Luiz Gama, que era sócio dele. O Luiz Gama produzia os textos e o Ângelo Agostini produzia as ilustrações. E eles ilustraram o Chafariz da Misericórdia, né? Justamente numa passagem em que faltava água, né? E tem aquela ilustração da população dando pauladas no chafariz por acreditar que aquilo ia fazer o chafariz jorrar água e tal. Então o Luiz Gama, e o Instituto Tebas é criado, né? A gente funda o Instituto Tebas em setembro de 2020, com um objetivo, como foi apresentado aqui pelo Bruno, com o objetivo, em outras palavras, sintetizando, resumindo, de disputar o patrimônio. Que já foi dito aqui que lembrar e esquecer, você mesmo disse, né? Lembrar e esquecer, segundo Paul Ricoeur, é um ato político, né? São escolhas políticas, quando a gente seleciona aquilo que deve ser descartado e aquilo que deve ser retido pela memória, né? São critérios ideológicos que nos levam a selecionar, né? Fazer essas escolhas. Então, o patrimônio e a memória é um campo em disputa permanente, né? E o Instituto Tebas foi criado para entrar nesse jogo, né? Para entrar nesse jogo porque, como também o professor Eduardo disse aqui, existe a educação formal, né? E a educação que se faz nas ruas. E o Luiz Gama se educou nas ruas, né? Fora da academia, e a gente procura, através dessa educação representada pelas ruas, também produzir isso que a gente chama de educação patrimonial, né? Por isso, esse desenho geográfico da cidade, por onde esses personagens circularam, é de extrema importância a gente situar onde a gente está, né? Seguindo a orientação e o quase clamor do professor Milton Santos, né? De que o território, o espaço, deve ganhar mais importância na nossa maneira de pensar, né? Eu quero lembrar a localização aqui da Universidade Presbiteriana Mackenzie, né? Estou falando o nome certo? Isso, correto. A localização da Universidade Presbiteriana Mackenzie. E aí, quando a gente construiu essa relação do Luiz Gama com a exposição e com o local da exposição, a gente pensou o seguinte: em princípio íamos relacionar com o aniversário de Luiz Gama no dia 21 de junho, né? Como não deu tempo e tal, a gente, né, houve o cronograma, foi criado. O cronograma foi criado para a gente desobedecer o cronograma, né? Isso nos ensina, né, a prática de gestão aí. Então a gente, não, peraí, tem agosto também, né? Vamos pegar agosto, porque agosto também tem outro acontecimento importante. Mas eu não acho que a morte do Luiz Gama esse acontecimento importante de agosto, né? Mas justamente o funeral. Funeral. Hoje, esse ano, eu quero até já convidar todos e todas para as atividades de agosto, né? Aqui na exposição, se tudo deu certo, vai estar, né, sempre em cartaz aí, sendo exibido o documentário, né, que o Instituto Tebas produziu, que foi lançado no dia 21 de junho, chamado Caminhada Luiz Gama Imortal, né? Então, a gente está considerando que essa celebração da memória de Luiz Gama do ano de 2024 se iniciou com esse primeiro ato, 21 de junho, né? Passa por um segundo ato, que são um ciclo de formação que vai acontecer no SESC Consolação, sábado 17 e sábado 24, com palestras de pessoas que escrevem sobre Luiz Gama. Oswaldo Faustino, que escreveu A Luz de Luiz, né? E também Legião Negra, que o senhor estudou muito bem, né? O Batalhão Negro da Revolução 32, e a Cíntia Gomes, que fez um mestrado sobre o Luiz Gama jornalista, que é um aspecto específico do Luiz Gama muito importante. E no dia 24, Bruno Rodrigues de Lima, autor desse livro que o professor ali que fez a cola,
mencionou, professor Cleverson mencionou aqui o livro, que é Luiz Gama contra o Império, né? A luta pelo direito no Brasil da escravidão. O professor Bruno, o doutorado, né, Bruno Rodrigues de Lima, também autor das obras completas de Luiz Gama, e a Lígia Fonseca Ferreira, que até a chegada do Bruno, até o aparecimento do Bruno, era a maior especialista em Luiz Gama, né, que a gente conhecia. Felizmente, outros pesquisadores vêm surgindo e descobrindo novas facetas. Para vocês terem uma ideia, o Bruno descobriu mais de 750 textos inéditos produzidos pelo Luiz Gama. Ele teve que organizar esse material em 11 volumes, que está sendo lançado de 2 volumes por ano, né? Então já lançou 4 volumes, ainda tem 6 volumes para ser lançados. Esse ano foi interrompida essa trajetória das obras completas para lançar Luiz Gama contra o Império, né? Mas depois vai retomar essa... Então, o Luiz Gama, a gente observa que o Luiz Gama a obra do Luiz Gama ainda precisa ser conhecida. A gente conhece muito pouco ainda do Luiz Gama. E nessa história, eu estou falando de agosto, dos 3 atos. O segundo ato é esse ciclo de formação do SESC Consolação, né? E no dia 25 de agosto, nós vamos reviver a experiência do cortejo fúnebre, né? Nós vamos nos concentrar no Brás, onde o Luiz Gama morava, ao lado ali da CPTM, do Brás, e vamos fazer o cortejo, uma caminhada reflexiva até o Cemitério da Consolação, que foi esse o itinerário, né, do cortejo, né? As pessoas, como disse o Raul Pompeia nessa crônica, o Raul Pompeia que era amigo do Luiz Gama e foi testemunha do funeral, e que talvez seja o único registro escrito que a gente tenha de uma testemunha do funeral. O Raul Pompeia diz que todos queriam carregar um pouco aquele glorioso cadáver, né? E cada um se revezando ali na alça do caixão, foram fazendo cortejo a pé, esqueceram a carruagem lá, e quando viram, estava chegando no Cemitério da Consolação, e a multidão crescendo, né? E no dia 25, e aí veja o seguinte, Brás, aí o segundo Raul Pompeia, eles atingem ali a ladeira do Carmo, né? Passam pela Vargem do Carmo, provavelmente subiram a atual Rangel Pestana, né? Devem ter pego ali a então Rua do Carmo, atual Roberto Simonsen, né? Cruzaram ali pelo Largo da Misericórdia, pegaram a rota, passaram pela atual passarela do Pix ali, né? Na Praça da Bandeira, atingiram a então ladeira do Pix, que é a atual Quirino de Andrade, que emenda com a Consolação, né? Para sair no cemitério. E o cemitério fica, a Universidade Presbiteriana Mackenzie fica entre o Cemitério da Consolação e o Largo do Arocha. Em 1931, integrantes, ativistas da imprensa negra paulistana e da literatura negra brasileira lograram êxito em arrecadar recursos através do jornal Progresso, editado pelo Lino Guedes, e erigir uma erma, né? A gente chama de busto, para ficar mais fácil de entender, um busto de Luiz Gama no Largo do Arocha. E aí, para encerrar essa narrativa, tem um aspecto muito, muito importante, muito irônico, que é o seguinte, às vezes as pessoas me perguntam, mas você sabe qual foi o critério que eles usaram para escolher o Largo do Arocha? Por que Largo do Arocha? Né? A gente não encontrou ainda nenhum documento que comprove, que nos dê uma pista de qual foi esse critério, mas eu tenho uma hipótese, né? E como eu sou escritor, então fica valendo, né? Até prova em contrário, a minha narrativa está valendo. Que os historiadores se revoltem, né? Pois é. Então, na falta de documentos, a gente usa a imaginação. Tá? Vejam bem, pensem comigo. Por que chama Largo do Arocha? Porque tinha um senhor chamado José Arocha de Toledo Rendon, Marechal José Arocha de Toledo Rendon, primeiro diretor da Academia de Direito. Né? Mas aí o Luiz Gama não tinha nascido ainda. Era 1827. Né? Luiz Gama nasce em 1830.
Mas o Aroche vende para o Rego Freitas essas terras, né? Que dá nome aqui à famosa Rua Rego Freitas, que liga a Igreja da Consolação ao Lago do Aroche. E o Rego Freitas, coincidentemente, era juiz, contemporâneo de Luiz Gama, né? E como já se disse aqui, que o Império era um pacto de todos contra os escravos, esse todos incluía juízes, contra os quais Luiz Gama se debateu. Vamos pensar na relação entre um advogado abolicionista e um juiz Conservador. cúmplice das famílias escravocratas, como era o caso do Rego Freitas, né? Então, instalar o busto de Luiz Gama em 1930 no Largo do Aroche era fincar um inimigo do Império Escravocrata no coração da elite paulistana. Um ato político patrimonial. Um ato político, né? E quando a gente repete esse ato de fazer a caminhada, né, de tomar as ruas, de contar a história desses lugares, né, desses nomes, quanto mais visibilidade tem o nome, né, quanto mais importante é o nome, mais a gente deve ficar desconfiado, né? Luiz Gama escreveu uma carta para o filho dele dizendo assim: afasta-te dos grandes homens, né? Por isso o Raul Pompeia até, que, como se sabe, era um cara muito emotivo, né? Chegou a se suicidar, inclusive. Escreveu o Ateneu, toda aquela história dramática, né? O Raul Pompeia diz que o nome dessa crônica chama-se Última Página da Vida de um Grande Homem, né? Luiz Gama já deve ter se remexido no túmulo, né? E numa outra passagem o Raul Pompeia diz o seguinte: havia para ele como que um trono em minha alma, né? Luiz Gama, que era um republicano, né, convicto, um anti-escravocrata e um republicano. Mas licença poética seja dada para o Raul Pompeia, né? Ele conta, e agora para fechar mesmo, que quando chegaram, na hora que foi baixar o caixão na cova, né, um cara que estava no funeral pediu a palavra, disse: esperem. E segundo Raul Pompeia, o doutor Clímaco Barbosa, né, que era um médico negro, soteropolitano como Luiz Gama, parceiro de luta do Luiz Gama, levantou a voz para, sem tropos, né, e sem retórica, dizer duas palavras sobre aquele gigante. Este foi Luiz Gama. A multidão chorou. Quero que todos prometam, jurem, que jamais deixarão morrer a ideia pela qual se debatera este gigante. A multidão jurou. Essa é a passagem do Raul Pompeia. Então, o que nós fazemos hoje, entendemos aquele juramento como um recado para as futuras gerações. Enquanto não houver liberdade, democracia e justiça, né, esse juramento estará valendo. E é isso que nós estamos fazendo hoje. Obrigado. Muito obrigado ao Abílio, que foi o meu parceiro na curadoria dessa exposição que estamos inaugurando hoje. E por fim, convidamos o presidente da Sociedade Numismática Brasileira, Gilberto Fernando Tenor, para fazer uso da palavra nesta cerimônia. Boa tarde a todos. Em nome do chanceler reverendo Robson, cumprimento toda a mesa aqui presente. Cumprimento também o corpo diretivo da Sociedade Numismática Brasileira, Dr. Bruno Pelizari, Dr. Oswaldo Martins Rodrigues Júnior, Dr. Eduardo Luz, que estão aqui presentes, e a todos aqui que estão aqui nessa verdadeira aula de história aqui, que a gente fica até emocionado de ver tanta história em cima de Luiz Gama. Bom, imaginar aqui em uma reunião na subprefeitura da Sé sobre a criação de uma feira de colecionismo do Largo de São Bento, o nosso amigo Coronel Arruda, poderia culminar nessa bela exposição. Em um comentário, o Dr. Bruno Pelizari falou sobre as minhas inúmeras coleções, e dentro delas uma sobre proto-moedas. O interesse foi despertado na hora,
E o nome do Instituto Tebas e do sesquicentenário Mackenzie, que inclusive em 1996 a Sociedade Numismática Brasileira homenageou aqui o centenário do curso de engenharia aqui, foram dados como cruciais para a realização dessa exposição. E depois juntou-se ao Instituto Luiz Gama para procedermos essa devida e merecida homenagem a ele. O colecionismo numismático é muito antigo, podendo ser considerado mais de 2.000 anos. E dentro dessa ciência que estuda as moedas, cédulas, medalhas, ordens e objetos monetiformes, temos o colecionismo dessas raras peças do continente africano. Peças essas que serviram como objetos de troca, depois como adornos e também como amuletos. São um verdadeiro registro iconográfico dos povos de cada região africana. A maneira ao qual eram produzidas, em uma época sem tecnologia de tornos e fundição, são consideradas verdadeiras obras de arte, que podemos descrever como únicas, pois eram feitas uma a uma, por hábeis mãos que deixavam em cada peça sua cultura. Embora o colecionismo dessas peças não tenha muitos adeptos, devido à falta de conhecimento, pois são raros os livros sobre as mesmas, temos aqui no Brasil uma grande obra, que é do Dr. Oswaldo Martins Rodrigues Júnior, aqui presente, nosso diretor de comunicação, né? Que foi feito principalmente pelo mesmo colecionar, mas também para semear em todos o que cada peça dessa representa. Coleciona há muitos anos e tem o prazer de poder compartilhar, juntamente com o Dr. Oswaldo, que está aqui com as peças, Maurício Gomes e a Sociedade Numismática Brasileira, essas belas peças, com todos, é uma grande glória para mim, como colecionador, que sempre fez questão, através de exposições, mostrar essas peças, que somente poderiam ser vistas em museus. Meus agradecimentos ao Dr. Bruno Belisário, juntamente com a Abílio Ferreira, pela curadoria, ao Inácio Oliveira e Paulo Burral pela montagem aqui efetiva da exposição, e dizer, como presidente da Sociedade Numismática Brasileira, essa entidade que esse ano completou seus 100 anos, temos aqui o nosso antigo parceiro, o Instituto Histórico Geográfico de São Paulo, o qual nos acolheu na década de 40, 50. Sinto-me honrado de estar aqui nessa sesquicentenária entidade que nos recebeu da melhor forma e que este seja o primeiro de muitos projetos em conjunto. Muito obrigado a todos. Agradecemos ao nosso presidente pelas palavras proferidas. E neste momento gostaríamos de agradecer a presença de todos neste ato solene em homenagem a Luiz Gama e proceder para a inauguração da exposição Proto-Moedas da África Subsaariana. A exposição tem curadoria realizada por Abílio Ferreira, pelo Instituto Tebas e por mim, Bruno Belisário, pela Sociedade Numismática Brasileira. E para mim é particularmente especial essa exposição, já que além de operar na área da cultura, em especial relacionado à numismática, eu também sou advogado e como operador do direito saúdo o legado do grande doutor Luiz Gama. A exposição que trata sobre as proto-moedas africanas tem uma história muito única por trás. Desde o século XIII, diversas formas de dinheiro foram utilizadas na África subsaariana. Isso incluía gado, lingotes metálicos e objetos de cobre, bronze e ferro, conchas, cauri, contas de vidro e o peculiar sistema de lingotes de sal da Etiópia, essa última com relatos datando já do século VI a.C. Essas formas de dinheiro elas perduraram até o século XX, coexistindo com a circulação padrão de moedas metálicas, após a sua introdução no continente africano pelos europeus, em parte devido ao seu caráter sagrado e tradicional de muitas delas. Não eram simplesmente formas de pagamento, elas também incluíam esse caráter sagrado e de uso tradicional. E essas protomoedas, elas são consideradas moedas mercadoria e essas formas representam padrões de valor, sendo utilizadas como meio de troca para aquisição de bens e serviços, acumulação de riqueza e adornos ostensivos. São chamadas também de dinheiro tradicional, pois elas tiveram essas funções sociais adicionais, como dotes matrimoniais, quitação de multas e símbolos de dignidade.
A durabilidade dessa moeda mercadoria ela pode ser atribuída em partes ao fato de que os novos instrumentos financeiros, ou seja, as moedas metálicas, não foram introduzidas simultaneamente em todos os 5 continentes. No mundo, predominantemente sob o domínio colonial, esses novos meios financeiros eram, em muitos casos, ausentes localmente ou, quando existentes, tinham uma aceitação limitada nas comunidades mais distantes. Inicialmente, essas protomoedas elas eram restritas a usos cerimoniais entre as classes poderosas, e algumas dessas formas foram promovidas durante a expansão europeia a partir do século XVI, tornando-se instrumentos comuns para transações. Refletir sobre o uso das protomoedas pelos europeus na África, especialmente durante o tráfico de pessoas escravizadas, é crucial para a gente compreender essas práticas nefastas ligadas à apropriação cultural desses objetos tradicionais e monetários, e ao mesmo tempo explorar como essas protomoedas foram instrumentalizadas no continente africano pelos europeus. Nós revelamos não apenas esses aspectos econômicos, mas também o papel insidioso que desempenharam no comércio de seres humanos. Reconhecer o impacto histórico dessas ações nas relações entre continentes e sociedades é essencial, convidando a reflexão sobre as repercussões contemporâneas desse legado, enquanto admiramos as peças que testemunharam essa complexa intersecção de história e cultura. Dentre estas peças destacam-se as conchas, cauri e as manilas, sendo as primeiras amplamente utilizadas no comércio de escravizados e importadas pelos europeus, servindo como moeda comum em diversas regiões do mundo. Por outro lado, as manilas, originalmente empregadas em pagamentos cerimoniais na África Ocidental, passaram a ser fabricadas na Europa, especialmente para esse comércio africano, com o objetivo do tráfico de seres humanos. No século XX, a gente observa uma restrição da sua aceitação, possivelmente como uma tentativa dos países europeus de se distanciarem da memória do tráfico de pessoas escravizadas, por seu reconhecido uso para esse fim. Ao escolher o mês de agosto, aniversário de morte de Luiz Gama, mês que é realizado o seu funeral, para realizarmos essa exposição de protomoedas da África subsaariana, nós colocamos em destaque esse caráter contracolonial da vida e da obra de um dos mais importantes líderes abolicionistas e republicanos do Brasil. As mais de 100 peças que compõem a exposição revelam pela primeira vez ao público brasileiro a riqueza e a diversidade de formas e conteúdos dessas moedas mercadoria, para além do olhar ganancioso e pouco civilizado dos europeus, que, invadindo o continente a partir do século XIV, apropriaram-se violentamente desse patrimônio cultural para transformar completamente os seus valores de uso. Então, nosso principal objetivo com essa exposição é resgatar a cultura por trás dessas peças, para muito além do seu uso no comércio de pessoas escravizadas. E registro aqui os agradecimentos aos nossos patrocinadores. Essa exposição só foi possível graças ao apoio deles: Schindler Numismática, Stodiac Collection, Tenório Pelizari Leilões, Mariana Campos Numismática, LG Numis, Vierro Numismática Colecionismo e Casa das Moedas, que são todos associados da Sociedade Numismática Brasileira e que acreditam na nossa missão de promover a sociedade, são parceiros para realização de ações culturais sempre que a gente propõe algo novo para os associados. E também as instituições que nos apoiaram nesse projeto inédito no Brasil, que é a cidade de São Paulo, por intermédio da Subprefeitura Sé, onde tudo nasceu dentro da sala de reuniões da Subprefeitura, o Centro Histórico e Cultural e a Chancelaria do Instituto Presbiteriano Mackenzie. Muito obrigado por nos receberem desde o primeiro momento, a Luciene e todos que aqui trabalham, aceitaram sediar esse nosso evento e essa nossa exposição. Ao Museu de Arte Digital, muito obrigado ao Dado Macedo pela parceria, e também ao Museu Tribunal de Justiça de São Paulo e ao Instituto Luiz Gama. Muito obrigado por estarem presentes nesse ato e serem apoiadores dessa exposição que estamos realizando. Agradecemos a todos os colaboradores e apoiadores que também tornaram possível a realização desta exposição. Sem a colaboração de vocês, não conseguiríamos estar aqui hoje. A exposição ficará em cartaz para o público em geral até o dia 30 de agosto,
de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas, aqui no primeiro andar do Centro Histórico e Cultural Mackenzie. Já aproveitamos para convidá-los para participar no dia 16 da nossa mesa, dia 13, da nossa mesa de debates numismáticos, que vai tratar sobre o patrimônio numismático africano, identidade, história e influências no Brasil. Às 15 horas, aqui nesse auditório, traremos a doutora Gladys, da USP, pós-doutoranda da USP, para falar sobre a história da circulação monetária no continente africano. O professor Goulart Gomes, que vai tratar sobre a invisibilidade de grupos sociais na numismática brasileira, é um tema inédito e ele acabou de publicar isso em livro, é um tema espetacular, também associado nosso da SNB. Eu e Oswaldo também estaremos aqui para trazer contribuições sobre o tema, então já aproveito para deixar o convite para o dia 13, 15 horas aqui nesse auditório para essa mesa de debates, estão todos convidados. E convidamos a todos para a visita com os curadores, que ocorrerá em seguida na sala aqui ao lado, onde está sendo realizada a exposição. Muito obrigado e boa tarde a todos.